Segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Veja agora os destaques desta edição. Tempestade em Rio Branco deixa rastro de prejuízos em vários pontos da cidade. Pacientes do setor de nefrologia da Fundacre não querem ser atendidos em clínicas particulares. Forças de segurança, IBAMA e INCRA fecham o cerco contra grileiros de terras da União na cidade de Acrelândia. Servidores da saúde contabilizam prejuízos com o Plano Bresser. Começa agora o Gazeta em Manchete. A tempestade de ontem, à tarde, que caiu sobre a capital Rio Branco, deixou muitos prejuízos em várias regiões da cidade. A tempestade que atingiu Rio Branco no último domingo causou graves consequências em diferentes bairros da capital. Segundo a Energisa, a empresa responsável pelo fornecimento de energia em Rio Branco, pelo menos 30 bairros tiveram o fornecimento interrompido. Em alguns pontos foi registrado apenas uma chuva mais leve, mas em várias regiões o vento forte gerou transtornos, além de graves danos materiais e estruturais. Segundo o levantamento parcial da Defesa Civil do município, foram registradas as quedas de 13 árvores, 19 cortes foram feitos. Mais de 40 imóveis sofreram algum tipo de avaria, além de 6 desmoronamentos e quedas de telhado. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade, entre elas esse desmoronamento aqui, onde parte do prédio que está abandonado caiu sobre uma residência. Joseine Oliveira morava no local com a mãe, que já é idosa. Ela conta que o susto só não foi maior porque as duas não estavam em casa na hora do acidente. Aos domingos nós geralmente gostamos de sair, não passar o domingo todo em casa, ela não gosta muito. E nós saímos para um passeio mais longo, porque outros, geralmente uma hora, por volta de uma hora, nós já retornamos aos domingos, né? Mas esse demoramos mais, fomos ao shopping. Mas quis Deus, na sua misericórdia, que nós saíssemos juntas e voltamos juntas. Todo dano material é ruim, é péssimo. Mas fé em Deus, eu trabalho, que tudo foi conquistado com trabalho. E com o trabalho nós vamos reconquistar tudo e queira Deus até melhor. Se fosse um dia de semana, essa história tinha terminado bem diferente? Sim, provavelmente ela não estaria aqui. Porque pelo horário da tarde, a gente calculou de 2 às 2h30 em questão da tarde, eu estou no trabalho. E ela fica em casa, né, cuidando da casa, assistindo, enfim. O bombeiro mesmo ontem, quando estava revirando os escombros e nos ajudando a tirar algumas coisas mais facilmente, ele disse, se tivesse alguém em casa, eu estaria tirando corpos. Mas Deus é misericordioso. As condições do prédio ainda preocupam. Como parte da estrutura permanece em pé, o risco de novos desmoronamentos não pode ser descartado. Ainda está correndo risco ainda dessa parte da frente cair para a rua, caso de uma pessoa vier um temporal aí, né? Uma pessoa tenta se esconder aí debaixo com medo do vento, isso aí cair por cima dele, é um perigo, né? E essa preocupação não é à toa, é que a partir do mês de outubro tem início o período de transição do verão para o inverno amazônico, mês que, segundo os especialistas, é comum a ocorrência de tempestades. O aumento de temporais, principalmente em razão do aumento da temperatura, né, com a questão da convecção, você forma grandes nuvens de tempestades, né, que são as cumulonimbus, principalmente entre o período do final do dia para o início da noite. Então a gente tem que estar sim em alerta, né, principalmente a Defesa Civil, porque vai ser comum, né, principalmente ventos intensos, né, acima de 60 até acima de 100 km por hora. Tá? A gente está vendo em Vilhena, Rondônia, aqui em Rio Branco, Cruzeiro do Sul também a gente teve tempestades, né? E isso vai ser mais corriqueiro, a gente vai entrar mais nessa rotina, né? Principalmente agora nessa época que tem a época de transição entre a estação seca e a estação chuvosa. Bom, em Cruzeiro do Sul, o problema de fortes chuvas também foi grave. Lá teve chuva com granizo que pegou muitos moradores de surpresa. E no domingo, por volta das 3 horas da tarde, uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu Cruzeiro do Sul. O fenômeno meteorológico surpreendeu os moradores
especialmente no bairro Aeroporto Velho, onde várias pessoas registraram o fenômeno com vídeos e fotos. Em um dos vídeos é possível observar o entusiasmo de uma jovem ao presenciar a chuva de gelo. Cruzado do Sul, Acre, é gelo, chuva de gelo. É gelo, minha gente. Tá caindo chuva congelada. As imagens do granizo se espalharam rapidamente pelas redes sociais, ganhando grande visibilidade e gerando comentários. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da força da chuva e dos ventos, não foram registrados danos às residências ou infraestruturas na cidade. A população acompanhou o fenômeno sem registros de maiores incidentes. Sair dos problemas do clima, do tempo, para os problemas da qualidade da nossa política. Já está se tornando um clássico, né? Toda edição da Semana da Diversidade, alguns integrantes da classe política local voltam a falar à própria base de eleitores sobre alguma polêmica em relação à parada do orgulho LGBTQIA+. Esse ano é a presença de crianças e adolescentes no evento A Polêmica da Vez. Marcada para acontecer entre 14 e 17 de novembro, a 17ª Parada do Orgulho LGBT+, em Rio Branco, começa com uma polêmica. O vereador João Marcos Luz quer aprovar uma lei onde menores de idade seriam proibidos de participar do evento. Mas antes de colocar a matéria para apreciação e votação dos vereadores, o parlamentar aprovou o pedido de uma audiência pública, que será realizada nesta sexta-feira para discutir o tema. João disse que quer ouvir Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Direitos Humanos para saber o que cada um pensa sobre a medida e o que pode ser acrescentado à matéria antes de entrar na pauta. Para aprovar esse texto, o vereador apresenta a seguinte justificativa. O artigo 72 do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro, é proibida a participação de crianças em locais inapropriados. E a parada gay é um lugar para pessoas adultas, não é lugar para crianças, porque lá tem cena de lascívia, tem bebida alcoólica, tem outros tipos de entorpecentes. Na audiência pública, outro assunto que será discutido é a criação do Conselho LGBT+. A matéria foi enviada pelo Executivo. O vereador defende que a Câmara de Vereadores crie uma comissão maior que possa trabalhar com vários temas, como a de direitos humanos. Esse sim. Quantos irmãos nossos estão aqui na rua, no centro da cidade, com dificuldades? Então nós temos que defender o ser humano, a vida. Não é defender setores e categorias. Na sexta-feira, durante a audiência pública, grupos ligados ao movimento LGBT+, devem seguir para a Câmara para acompanhar as discussões. A impressão que se tem é que, para alguns políticos, Rio Branco faz parte de uma Suíça, né? Porque nós não temos problemas mais graves, não. A gente pega algum ponto específico para tentar criar alguma polêmica para falar para o próprio grupo, né? Impressionante. Vamos teimando. Polícia Federal intensificará vigilância quanto a saque de valores neste segundo turno das eleições municipais. No primeiro turno, a Polícia Federal apreendeu mais de 46 milhões de reais em bens e valores relacionados a crimes eleitorais. A Polícia Federal, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, anunciaram nesta segunda-feira que vão intensificar as ações para prevenir e reprimir qualquer utilização ilícita de saque, notadamente no segundo turno das eleições, no próximo dia 27 de outubro. Neste dia, eleitores de 51 municípios, sendo 15 capitais, voltam às urnas eletrônicas para escolher quem ocupará os cargos de prefeito e de vice-prefeito das localidades de 2025 a 2028. O anúncio da intensificação das ações se deve a eventos recentes, envolvendo apreensões de montantes vultosos de dinheiro em espécie por suspeita de compra de votos em período que antecedeu o primeiro turno das eleições deste ano. Segundo o comunicado, é necessária a comunicação prévia do cliente com 72 horas de antecedência para um saque acima de R$50 mil, bem como a identificação da transação, como, por exemplo, a finalidade a que se destina. Na data do primeiro turno, 5 de outubro, a Polícia Federal divulgou que apreendeu mais de 46 milhões em bens e valores
relacionados a crimes eleitorais, sendo cerca de 20 milhões em espécie. Em Mâncio Lima, uma casa foi totalmente destruída pelo fogo. O incidente iniciou por volta das 10 horas da noite. A casa, construída em madeira no bairro Cobal, foi totalmente consumida pelo fogo. O corpo de bombeiros foi acionado. Segundo o capitão Josadac Cavalcante, comandante do Corpo de Bombeiros na região, quando a guarnição chegou ao local, já se deparou com o imóvel destruído. Então, de pronto, empenhamos a equipe que já estava no município, a equipe que está atuando nesse período da estiagem, atuando nos incêndios de vegetação. Então, a equipe que ficava ali a 3 quilômetros do local já deslocou. Chegando lá, puderam observar que a residência já estava totalmente destruída pelas chamas, já com o fogo ali consumindo o restante da parte do assoalho e também ali do barrote. Era uma residência em madeira, medindo aproximadamente 6 por 8. Então, muito material combustível, a madeira, então isso faz com que o incêndio se propague muito rápido e também consuma todo o material bem rapidamente. O proprietário da casa não foi identificado, não houve feridos. Esse é o 17º incêndio em residência registrados na região do Juruá em 2024. A gente sabe que alguns na zona rural nem chega ao nosso conhecimento. E grande parte desses incêndios em residências estão relacionados ou com a má utilização do GLP, o gás de cozinha. Às vezes o incêndio começa ali pela cozinha, pelo fogão. E também outro tipo de incêndio que tem sido bastante frequente são os incêndios criminosos. O próprio proprietário ali, por algum motivo, acaba colocando fogo na sua própria residência. E ainda nesta edição, servidores da saúde contabilizam os prejuízos com o Plano Bresser. Os detalhes em instantes. Pacientes do setor de nefrologia da Fundação Hospital do Acre protestaram contra a mudança do local onde será feita a hemodiálise. Pacientes que realizam hemodiálise semanalmente na Fundação Hospital do Acre realizaram na manhã desta segunda-feira uma manifestação reivindicando a transferência do atendimento para outras clínicas. A Fundacre havia comunicado que a transferência era temporária, por falta de insumos que a empresa responsável não entregou. Mas, após uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, a decisão é que o serviço de atendimento aos pacientes eletivos realmente será transferido para clínicas particulares. O serviço de nefrologia ele funciona através de inúmeros contratos, fornecimento de insumo, locação de material, locação de máquinas de hemodiálise, a própria manutenção, o RH que é pago pelo Estado e, de fato, ele não haverá uma descontinuação total. Nós estamos otimizando, nós fizemos um comparativo de custos mostrando o custo-efetividade do serviço dentro das clínicas, Algumas exigências deles foram feitas, uma questão de fornecimento da alimentação, outras situações mais pontuais, mas tudo isso aí vai ser feito de forma ordenada e planejada, para que nenhum deles seja prejudicado. De acordo com o secretário, o atendimento de diálise só permanecerá no Centro de Nefrologia da Fundação para os pacientes que se encontram internados e em situação de urgência e emergência. Ele aponta como principal problema os custos para a manutenção do serviço, mas, segundo os pacientes, o real problema colocado em reunião é a falta de médico nefrologista. Outra coisa que o chefe aqui falou, que não tem médico, não tem nefrologista, Não tem nefrologista para poder botar uma carga horária na nefrologia. Por isso que está acontecendo isso, porque eles não estão tendo profissionais. O nosso governador, ele tem autonomia para poder não deixar que isso aconteça. Eu acredito nisso, já que ele está lá, conversar com esses médicos ou trazer médico para que não feche, porque isso aí vai ocasionar morte. Em todo o estado, são cerca de 500 pacientes renais assistidos pelo poder público.
64 deles são atendidos no Centro de Nefrologia da capital. Há cerca de uma semana que esses pacientes passaram a ser atendidos nas clínicas. Muitos deles reclamam dos transtornos com a mudança. Assim, para nós é estranho, né? Porque lá não tem nada nosso. Lá não tem prontuário, não tem nada. Eles anotam as coisas num papelzinho, né? Nós todos estamos aí, e ninguém sabe o que a gente tem, como é que a gente usa, né? O que a gente faz. A gente ficamos em bolão praticamente, né? Esperando, todo mundo precisando daqui, ó. Aqui todo mundo nós precisamos. Tem muitos idosos aqui, pior ainda, que não pôde vir. Tem muita gente que está fazendo hemodiálise, que nós precisamos, né? Que a gente não pode ficar sem hemodiálise, né? Aí pegou a gente de surpresa, né? Porque lá não tem os pacientes lá, mas lá é mais difícil para eles, né? É um por cima do outro. Tem gente chegando 11 horas da noite em casa, idoso, né? Que a gente não pode, perigosos lugares que a van entra aí, que é um perigo. Se nós fomos pegados de surpresa, quando a fé já fomos levar direto para a clínica particular, né? Que o atendimento é muito atropelado lá. Então aí fomos pegados de surpresa aí, e agora a gente já se vê dizer, não sei se o governo está sabendo disso aí. A gente já veio falar que vão privativar isso aí, já está parada a nefrologia já há 10 dias, então está prejudicando nós. E nós não vamos abrir mão disso aí, quer dizer que nós não vamos abrir mão, porque isso aí é nosso. E aí o pessoal já conhece a gente, né? Os profissionais sabem até onde a gente sente uma dor. Então nós não vamos sair disso aí, por nada nós não vamos sair. O fato é que quem se beneficia com essa mudança são as clínicas particulares de nefrologia. De acordo com Marcos, alguns pacientes declararam a recusa em continuar o tratamento por meio das clínicas. Eles estão dialisando no horário à noite, eles não gostam, eles não têm costume. Você sabe que todo idoso ele acostuma com aquela forma. E o que eles não querem é que feche aí. Eu, por mim, não, eu ainda sou jovem, eu consigo dialisar às 10 da noite, à noite, em qualquer horário. Mas uma pessoa de 70, 80 anos que ainda está lutando para viver mais um pouco, fica difícil. Aí vem tudo no psicológico, de uma mudança rápida que não foi avisada a ninguém. Tipo, a eleição foi no domingo, na segunda-feira todo mundo mudou. Aí fica o quê? Várias perguntas, né? Aí chega a notícia, poxa, o hospital que é referência para você vai fechar, você vai ficar só numa clínica, entendeu? É complicado. Segundo o secretário de Estado, o espaço do Centro de Nefrologia deve ser destinado à abertura de leitos para a UTI. Nós precisamos abrir mais leitos de UTI e o espaço da nefrologia é um possível local para mais 20 leitos de UTI. Lógico, tudo bem planejado para que não tenhamos grandes danos. Tudo isso de forma bem planejada para que os pacientes não fiquem desassistidos. Bom, pelo que nós vimos na reportagem, você vê como são as coisas, né? A comunidade fazendo a defesa do serviço público que é prestado na Fundação Hospital do Acre. Então, de certa maneira, a defesa, o protesto, a manifestação é em defesa da Fundação Hospital do Acre. Eles querem que o serviço permaneça lá. Agora, pelo que foi colocado, por isso que fica inclusive, uma espécie de ensinamento para a atual direção da Fundação. Faltou comunicação com as pessoas aí, né? Pelo que foi colocado na reportagem. Faltou alguém ir avisando, compactuar, compartilhar essa decisão, fazer com que o próprio usuário se sinta parte dela. Porque quando a mudança vem assim de bate-pronto, a primeira reação é negar, né? É o que está acontecendo. Vamos ver como é que isso vai terminar. Servidores da saúde debateram hoje pela manhã sobre as perdas calculadas em relação ao Plano Bresser. Faltou espaço no auditório do pronto-socorro para receber os servidores da saúde. Muita gente teve que ficar nos corredores, outros buscavam espaço nas janelas. Os trabalhadores, a maioria aposentados, queriam ouvir dos advogados contratados pelo sindicato da categoria os valores e quando vão receber o dinheiro que está depositado em uma conta judicial das perdas do Plano Bresser. Há 34 anos, o Sindicato dos Servidores da Saúde ingressou ação na Justiça para receber as perdas salariais do plano econômico chamado Bresser, lançado em 1987.
A Justiça fez o cálculo e sentenciou o Estado a pagar 500 milhões de reais para 3.700 servidores, que tiveram perdas nos reajustes quando a inflação chegou a 415%. Só que a reunião terminou de uma forma frustrante para muitos servidores públicos, principalmente os aposentados. A queda nos valores que serão repassados chega a ser 96%. Quem tinha, por exemplo, 120 mil reais para receber lá no início do processo, caiu para 4 mil reais. Muita gente já pensa em recorrer ou buscar um outro advogado. A Nilce Andrade ainda não se aposentou, mas ela tinha 120 mil reais para receber do precatório. Agora descobriu que o valor não passa dos 4.600 reais. Revoltada, disse que não vai aceitar esse valor e vai buscar a justiça novamente. Dessa vez, sem a ajuda do sindicato. Perdemos assim, quase total, sabe? Isso eu acho assim que é um negócio muito mal resolvido, falta de respeito, meu filho. A gente trabalha a vida inteira. Quando a gente vai receber, não tem dinheiro pra gente receber? Que é isso? Você falou pra mim que não vai aceitar esse valor. Não vou aceitar, não vou aceitar. Esse valor aí não. Vou procurar o advogado bom, que esse negócio aí vai ter que ser bem resolvido. Eu não gosto de negócio mal resolvido. O Sindicato da Saúde explicou que a ação vem há mais de 3 décadas tramitando na Justiça porque o Estado sempre entrou com um novo recurso para não pagar a dívida com os trabalhadores. Agora, o sindicato, governo e Ministério Público do Trabalho fecharam um acordo para acabar com tantos recursos e, finalmente, pagar os servidores. Muitos, inclusive, já faleceram sem receber esse dinheiro. O problema são os valores que ficaram muito abaixo do valor da sentença da Justiça. De 500 milhões, caiu para 19 milhões de reais. Tem servidor que vai receber menos de R$ 1.500. Esse processo estava arquivado e o Sintesac pediu o desarquivamento dele para que a gente pudesse trazer para os beneficiários uma notícia boa. E hoje nós estamos aqui nessa audiência para que a gente possa decidir quem são os beneficiários que irão receber esse Bressa de acordo com a lista. Segundo o sindicato, o governo alegou que parte desse dinheiro já repassou aos trabalhadores nos últimos anos. E esse valor fechado agora é o que faltava pagar. E esses pagamentos devem começar em novembro, tendo como prioridade os aposentados e pessoas com comorbidades. Que situação. Rio Branco é uma cidade que exclui o direito à acessibilidade da agenda pública. Mas o Ministério Público quer mudar esse cenário. A falta de padronização nas calçadas é facilmente percebida em toda a capital. Muitas estão danificadas, outras com buracos abertos e nivelamento irregular. Essa falta de manutenção representa um sério perigo para as pessoas que transitam pelo local. E as vítimas mais vulneráveis são os idosos e as pessoas com deficiência. Já vi idoso tropeçar, cadeirante ter dificuldade de passar uma cadeira. E é muito complicado, né? Porque a gente está vendo a situação, né? As calçadas todas emburacadas, né? E o poder público, né? Só fala, mas não age. Mas as pessoas com deficiência, além da falta de acessibilidade, ainda enfrentam a falta de respeito. A questão de andar na rua, pegar ônibus é mais complicado, né? Porque tem pessoas que não respeitam o deficiente visual. E eu fico meio assim, com medo. Isso, a minha mãe me ajudou isso. Aí ela disse, vai na rua, ficar parado, tá vermelho, tá verde, a gente tem que eles não param para parar. Esse sinal de trânsito, por exemplo, está localizado na frente do Centro de Atendimento ao Deficiente Visual e nem quando a luz está vermelha é respeitado pelos motoristas. Socorro Pontes trabalha como professora de orientação e mobilidade no Centro de Apoio. Em contato direto e diário com os deficientes visuais, conhece bem os desafios que eles precisam enfrentar por falta de acessibilidade. Rio Branco é uma cidade acessível? Não, gente, infelizmente não é uma cidade acessível. Eu sou professora de orientação e mobilidade, eu trabalho a questão da autonomia e independência dos alunos, né, com deficiência visual, mas quero deixar claro aqui que não é só a deficiência visual, tá? Existe o cadeirante, existe a pessoa idosa, então a gente está falando de um acessível de um modo geral, né? Então, assim, é complicado a gente fazer esse trabalho, mas é necessário, porque eles precisam ter essa autonomia e independência. Mas, infelizmente, não é.
Como forma de garantir que o direito à acessibilidade seja respeitado, o Ministério Público, por meio da promotoria da pessoa com deficiência, reforça de forma mais efetiva essa fiscalização. Sinalização tátil, sinais sonoros, informações em braille. São muitas as sinalizações que garantem a acessibilidade e a autonomia da pessoa com deficiência. Para garantir que essas ferramentas estejam presentes tanto nos prédios públicos quanto nos privados com acesso público, a promotoria determinou que a documentação só será regularizada quando comprovada a existência deles. O Ministério Público, que por meio da Promotoria da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, juntamente com a Promotoria de Urbanização e Habitação, está fazendo um trabalho no sentido de, junto com os empresários, junto com a Prefeitura Municipal de Rio Branco e junto também com o Governo do Estado, para que todas as obras que sejam construídas de agora em diante sejam feitas já em respeito, né, às normas técnicas de acessibilidade, para que garanta que as pessoas com deficiência, né, a pessoa que tenha alguma deficiência, tenha a acessibilidade garantida. Aquelas obras que, porventura, não tenham respeitado essas normas de acessibilidade, devem, no momento da renovação do seu alvará, fazer as adaptações necessárias, sobretudo para garantir, aí sim, né, que as pessoas com alguma comorbidade, as pessoas com alguma deficiência, tenham o seu direito garantido. O promotor reforça ainda que a acessibilidade precisa estar presente e que o Ministério Público, a partir de agora, não vai mais tolerar que esses espaços não estejam devidamente adaptados. Tecnicamente, para a engenharia, não existem essas desculpas, né? Na verdade, são pessoas que têm o direito garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o poder público deve garantir o direito de acessibilidade a essas pessoas. Portanto, eu acredito que o poder público deve, né, conferir um prazo para que essas pessoas consigam fazer as adaptações necessárias e, a partir do momento em que esse prazo for implementado, né, ele vai ter o direito a ler o seu alvará de funcionamento ou, se não conseguir as implementações necessárias, aí, infelizmente, o alvará de funcionamento deverá ser indeferido. Vamos falar sobre trânsito agora. Um homem que saía de uma igreja foi atropelado por um adolescente em uma caminhonete. Isso aconteceu na cidade de Cruzeiro do Sul. A vítima foi conduzida pela equipe do SAMU ao pronto-socorro em estado grave. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O tenente Bruno Ferreira, comandante do pelotão de trânsito, falou da ocorrência. Informações dão conta de que um veículo vinha em alta velocidade, né, no sentido bairro Centro, pela Coronel Márcio Lima, e aqui próximo a Aço MM, né, colidiu uma caminhonete, até então desconhecida, né, havia colidido com a traseira de uma motocicleta. Segundo o comandante do pelotão de trânsito, o homem que conduzia a motocicleta saía de uma igreja quando foi atingido por trás pelo menor que dirigia a caminhonete. O menor que conduzia a caminhonete saiu do local do acidente fugindo do flagrante. Com base nessas informações, a nossa guarnição pôde localizar o veículo, né, que estava guardado no pátio de uma empresa privada. O menor foi identificado, porém não foi encontrado para ser preso em flagrante, né, apreendido em flagrante. A pessoa que se apresentou, como estando com ele dentro do veículo no momento do sinistro, os dois haviam ingerido bebida alcoólica. Inclusive ele foi feito teste de etilômetro, né, aferindo 0,93. E ainda hoje no Gazeta e Manchete, forças de segurança, INCRA e IBAMA fecham cerco contra grileiros em terras da União na cidade de Acrelândia. Voltamos já. Força Integrada de Segurança Pública fez parte de uma operação que tinha como objetivo combater invasão de terra pública no município de Acrelândia. As estradas de seringa foram o caminho usado pelos policiais e fiscais para encontrar os invasores. Moradores locais ajudaram a enfrentar os pontos mais difíceis da mata. A caminhada durou horas até que as equipes conseguiram chegar aos acampamentos montados no meio da floresta. Lá estavam redes, comida, bebida.
Os policiais encontraram essas motos usadas pelos invasores. Dentro da organização, o grupo que estava acampado é o responsável pela demarcação da terra. Eles fazem a medição e dividem os lotes. Toda essa ação aconteceu no sábado. As polícias militar, federal, o IBAMA e o INCRA tiveram que agir com mais rapidez para evitar que uma leva de invasores chegassem ao projeto de assentamento agroextrativista Porto Dias, em Acrelândia. Informações apontam que cerca de 300 famílias estavam se deslocando para a região do assentamento, onde os lotes estão sendo divididos. 4 homens e uma mulher foram presos. Eles estavam fazendo o trabalho de demarcação. No Porto Dias moram 92 famílias que foram cadastradas desde o início do projeto. Por ser uma área de extrativismo, as famílias usam em comum a floresta para a tirada da castanha, da borracha e pequenas lavouras. Por ser uma área de proteção, não pode morar mais ninguém. Não pode haver a derrubada da floresta e nem a divisão por lotes. A região onde fica o assentamento Porto Dias é a última área de floresta no município de Acrelândia. A região é uma das mais castigadas pela ação dos madeireiros, que entram nas propriedades, cortam e levam madeira por ramais para madeireiras em solo rondoniense. As famílias que seriam levadas para o Porto Dias, a maioria foi arregimentada por uma liga camponesa de Rondônia. Mas muitos invasores são dos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro. Um grupo advindo da região de Porto Velho e se associando aqui ao município de Acrelândia, talvez Rio Branco também, no intuito de permanecer nessa área. O que não é possível, porque o projeto de assentamento já foi destinado para as famílias, então ele não pode ser subdividido nem reutilizado para poder atender à necessidade das famílias que ali estariam fazendo essa incursão. O assentamento Porto Dias, quando foi criado, deveria seguir o padrão tradicional extrativista. Com uma floresta densa, teria apenas as colocações de seus 24 mil hectares. Nesse primeiro momento, cerca de 90 famílias invasoras já estão na região para entrar na floresta. Por isso, o INCRA precisa manter uma fiscalização mais constante para evitar que uma grande área de floresta natural venha abaixo. A gente está buscando, junto à Polícia Militar, que está mais próximo do local, de fazer uma ronda constante. E provavelmente essa operação ela deve retornar para poder liberar o ambiente. Em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar prendeu 2 foragidos da Justiça durante o fim de semana. Um deles, acusado de coordenar roubos e furtos na cidade. A primeira prisão foi realizada pela equipe da Rotan, que identificou e deteve um suspeito apontado como articulador de roubos a residências e comércios, o capitão Daniel Teixeira, comandante da Polícia Militar na região do Juruá, deu mais detalhes. A nossa seção de inteligência teve as informações que ali estaria obsidiado um foragido da justiça, um indivíduo que possivelmente estaria realizando furtos e roubos ali naquela região. Então, nossa equipe da Rotan, da Companhia de Policiamento Especializado do 6º Batalhão, intensificou essas incursões ali na região quando conseguiu localizar e, após pesquisa dos seus antecedentes criminais junto ao Copom, realmente verificou-se que havia um mandado de prisão para dar o seu devido cumprimento. A segunda captura ocorreu durante uma operação de trânsito no bairro Nossa Senhora das Graças. E lá os policiais militares, estando fazendo a sua fiscalização, suas abordagens, e conseguiram parar um indivíduo conduzindo uma motocicleta XRE 300 e com ele os policiais militares verificaram que eles não estavam portando nenhum tipo de identificação e então resolveram fazer uma averiguação mais específica, mais aprofundada e então conseguiram a informação que havia também um mandato de prisão para dar o seu devido cumprimento do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Professor é assaltado e agredido a tijoladas aqui na capital. Olha, mais um caso de violência registrado no centro da nossa capital. Essa situação aconteceu na noite de domingo. A vítima foi um professor de 56 anos, identificado como João Francisco Almeida de Souza. Ele foi agredido a tijoladas na cabeça. Essa situação, por incrível que pareça, aconteceu bem próximo à prefeitura da capital, na Avenida Getúlio Vargas, ali também próximo ao batalhão da Polícia Militar, o Comando Geral da Polícia Militar.
De acordo com as informações que foram repassadas pela polícia, o professor João Francisco, ele estava caminhando ali em via pública, ali na Avenida Getúlio Vargas, bem nas proximidades da prefeitura, quando ele teria então sido abordado por um casal, um homem e uma mulher que seriam moradores em situação de rua. E então um deles estava com uma faca e o outro, possivelmente o homem, estava com um tijolo. Nesse momento eles se aproximaram do professor João e então anunciaram um assalto. A polícia acredita que o professor tenha ali, talvez pelo susto, pelo medo, né? Às vezes você, numa situação de nervosismo, a pessoa acaba travando, teria ali possivelmente demorado a entregar o aparelho e assim isso teria logicamente irritado os criminosos, esse casal, esse homem e essa mulher. Foi aí que as agressões iniciaram. O João Francisco Almeida foi agredido a tijoladas. Nessas imagens que você observa, ele dentro da viatura, observe ali o quão sangrando ele estava, a gravidade desses ferimentos. Logo após ele ter sido agredido, então ele conseguiu correr e foi até o Comando Geral da Polícia Militar. Lá ele pediu ajuda, os policiais que ali de plantão estavam acionaram então o serviço de atendimento móvel de urgência e aí a equipe de atendimento ficou responsável ali por dar os primeiros socorros e então assim foi feito. Depois ele foi encaminhado a uma unidade de saúde particular aqui da nossa capital. Ainda assim, fica o registro de uma violência em um ponto central da nossa capital, em um ponto ali ao lado da prefeitura, em frente ao Comando Geral da Polícia Militar. E ainda assim, a gente sempre fala a respeito de situações e da quantidade de pessoas ali, moradores em situação de rua e aqueles que estão destinados ao cometimento de crimes, a quantidade dessas pessoas que estão ali vivendo nessas redondezas, acabando gerando essa insegurança ali pelo local. E daqui a pouco, a previsão do tempo e o dia a dia do meteorologista, uma profissão cada vez mais necessária em tempos de fenômenos climáticos extremos. Voltamos em instantes. Vamos à previsão do tempo para todo o Acre nesta terça-feira. Sobre o Acre, um fluxo de umidade aumenta a instabilidade aqui na região. No Vale do Juruá, o céu ficará nublado a parcialmente nublado ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, especialmente pelo período da tarde. Aqui no Vale do Rio Acre, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas também pelo período da tarde e à noite. Os ventos serão de intensidade fraca. Aqui na capital Rio Branco, a temperatura oscilará entre 23 graus Celsius e 34 graus Celsius. Vamos às mínimas e máximas em alguns municípios. Na cidade de Cruzeiro do Sul, a temperatura máxima é de 33 graus Celsius e a mínima de 22. As mesmas temperaturas registradas em Mâncio Lima e em Sena Madureira. Na cidade de Brasileia, 35 graus Celsius de temperatura máxima e 21 graus Celsius de mínima. Essa é a previsão. Bom, já que nós estamos falando de previsão do tempo, vamos entender a importância da profissão de um meteorologista. Essa profissão vai ser cada vez mais importante em tempos de problemas climáticos extremos. A meteorologia é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre, que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. No Dia do Meteorologista, celebrado neste 14 de outubro, o trabalho incansável dos profissionais como o Dr. Rafael Delgado, da Universidade Federal do Acre, ganha destaque. Com 19 anos de carreira na área, Delgado reflete a importância dessa ciência na vida cotidiana, especialmente em regiões como a Amazônia, onde o clima é um fator crucial para a vida da população.
É muito gratificante ser meteorologista. Eu sou formado na Universidade Federal de Pelotas, com graduação em meteorologia em Pelotas, né? Mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa e um pequeno, curto período, né, de tempo com pós-doutorado, trabalhando sempre com tempo e clima. Então é muito gratificante a gente saber que a meteorologia hoje também, ela envolve, né, tem uma diversidade muito grande na questão do meio ambiente, nas questões do controle de qualidade do ar atmosférico, para culturas agrícolas, para a questão da climatologia e, sem dúvida, né, para a previsão do tempo, né, que é o que mais a gente precisa aqui no nosso estado do Acre. Além das aulas, o Dr. Rafael dedica parte significativa de seu tempo à pesquisa. Nos últimos anos, ele tem se concentrado em estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na Amazônia, uma área de extrema relevância dada a sensibilidade da região a variações climáticas. Hoje a gente traz tudo, né, que a gente estudou no mestrado, no doutorado, né, aplicando com a questão dos incêndios florestais e também na previsão de chuvas, né, aqui no estado do Acre. Por falar em chuva, professor, o que nós estamos prestes a ver aqui agora? A gente está presenciando, né, um avanço de um cumulonimbus, que é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical, que causa muita instabilidade atmosférica e com bastante chuva, trovoada, relâmpagos e raios. Mesmo diante de muitos desafios, a falta de investimentos em pesquisas e principalmente em equipamentos mais modernos é o que deixa o cientista mais preocupado. Uma das maiores dificuldades hoje é a questão computacional, né? A gente precisa sim que a meteorologia no Brasil seja que acreditem, né, nos meteorologistas quando a gente fala na previsão do tempo. A previsão do tempo hoje ela tem um alcance, uma porcentagem muito maior do que em outras décadas, né? Principalmente em 2005, quando eu me formei. Hoje a gente consegue atingir de 80% a 90% com uma certa previsibilidade em 3 dias de previsão do tempo, mas há uma necessidade, há uma carência de um aumento de número de estações meteorológicas, de modelos mais sofisticados, com condições de contorno aqui do estado do Acre, por exemplo, que agora eu resido aqui, né? Para que a gente tenha uma qualidade e um avanço melhor na questão do tempo e também do clima. No Dia do Meteorologista, Delgado reflete sobre a evolução da ciência ao longo dos seus 19 anos de carreira. A tecnologia nos trouxe ferramentas poderosas, mas também nos colocou diante de desafios ainda maiores, como o aquecimento global. Que a sociedade entenda, né, o papel do meteorologista, né, que é fundamental hoje. A gente percebe, né, que a meteorologia está atuando em vários locais, em várias dimensões, a gente pode dizer assim, a nível de terra, do planeta Terra, né? A gente viu agora o furacão que teve no Atlântico Norte, né? A gente está vendo as chuvas que estão acontecendo no deserto do Saara, a gente está vendo a vegetação migrando para as regiões do continente antártico. Então essa mudança toda que a gente está tendo, a gente vai precisar muito mais ainda de novos meteorologistas, com novas ideias, com mais ciência, com mais tecnologia e que o governo possa, sim, suprir essa carência que eu venho sempre batendo com você, Marilsa, que a nossa carência é parte tecnológica, apoio financeiro e para que a gente possa ter uma qualidade melhor, né, uma acurácia melhor das questões de tempo e de clima aqui no Brasil. Este 14 de outubro, mais do que uma data no calendário, é um momento de celebrar a trajetória de profissionais que, como o Dr. Rafael Delgado, dedicam suas vidas a desvendar os segredos da atmosfera e a proteger a sociedade de seus extremos. E veja em instantes, cerca de 20 pacientes por semana são atendidos na Fundacre por causa do pé torto congênito. Os detalhes sobre esse assunto em instantes. Na Fundação Hospital do Acre, cerca de 20 pacientes por semana são atendidos com o problema do pé torto congênito. O pé torto congênito é caracterizado pela aparência do pé torcido ou totalmente invertido. Sua causa ainda é desconhecida. Apesar da aparência em si, não causa desconforto nem dor. E os bebês geralmente são saudáveis. No estado, a Fundacre possui um ambulatório de atendimento a esses pacientes que acontece semanalmente. Ocorrem cada 1
para cada 1.000 nascidos vivos, né? Então a criança nasce com o pé todo viradinho, todo torto mesmo, como o próprio nome diz, né? E se você não faz um tratamento, se você não cuida desse pé, ele vai crescer e vai se tornar um adulto que caminha com o pé todo virado, né? Ou seja, vai se tornar um deficiente físico, né? E esse trabalho que a gente faz aqui, a gente consegue, em mais de 99% das vezes, conseguir uma correção completa desse pé e tornar a vida dessa pessoa muito mais saudável, né? E muito mais fácil. Na maioria dos casos, onde a mãe não consegue fazer um bom pré-natal, ela descobre a deformidade na hora do nascimento, mas o diagnóstico pode ser feito previamente através de ultrassonografia durante a gestação. Quando a gente faz o diagnóstico através do ultrassom, a gente já consegue orientar a família, a gestante, né, de que é um problema, mas que esse problema é passível de correção e completamente, né, e que essa criança vai ter uma vida e um desenvolvimento completamente normal, né, quando tratado. O tratamento costuma ser bem sucedido e é dividido em 2 fases. Primeiro, as manipulações gessadas, onde são feitas trocas semanais de gesso que dura de 4 a 8 semanas. E depois, a fase de uso da órtese de abdução, chamada de botinha, que dura até os 4 anos de idade. Esses pacientes são acompanhados até a fase adulta. Muito importante é esse diagnóstico cedo, ou seja, quando o neném nasce na maternidade mesmo, ele é encaminhado aqui para a gente. É importante a gente falar aqui para todo mundo saber que até os bebês do interior, quando tem esse diagnóstico, só encaminhar aqui para a fundação que a gente faz esse tratamento. E quanto antes a gente começar, é mais fácil e é mais rápido para a família também. Como é o caso do pequeno Johan Miguel, de apenas 3 meses. Ele fez apenas 2 gessos nos pezinhos e agora usa a botinha para fazer a correção, que aos olhos de quem não sabe, nem parece ter a condição, pois os pezinhos já estão praticamente no lugar. A mãe, que descobriu a situação na hora do nascimento, conta que recebeu a notícia com tranquilidade, já que existe o tratamento. Quando examinaram ele, aí falaram que daria certo, né, que o pezinho dele ia voltar ao normal, aí eu trouxe ele aqui para começar o procedimento. Apesar da garantia de sucesso do tratamento, para que ele seja realmente eficaz, também é necessário um esforço da família. Segundo a médica ortopedista, em alguns casos de pacientes, principalmente do interior do estado, as famílias interrompem o tratamento devido à distância, retornando mais tarde com o paciente apresentando regressão do problema. Se a gente não usar essa botinha, corre o risco de voltar toda a deformidade, porque as células têm uma memória e elas tendem a voltar a deformidade. Então, a botinha é para colocar o pezinho na posição de não voltar. Então, o que acontece? São alguns pacientes, eles fazem o primeiro gesso, corrigem o pé e acham que ficou tudo bem, param de usar essa botinha. E não voltam à consulta. E quando voltam já, depois de 2, 3 anos, voltam com toda a deformidade voltando num paciente maior. Então, a gente tem que voltar para todo esse tratamento. Então, é muito importante a gente falar com os pais, com os médicos do interior, que esse tratamento tem que ser continuado. E assim nós encerramos esta edição. A você uma boa noite e até amanhã.